Olá, comunidade do Colégio São Paulo, pais, alunos, professores, colaboradores, funcionários. Estamos aqui para mais um episódio do nosso CS Play Podcast, o podcast do Colégio São Paulo, para debater, discutir e informar mais um grande tema da atualidade com os nossos alunos, que são os grandes promotores do conhecimento, agentes do conhecimento. Informar um tema que está na atualidade, que está na mídia, a guerra no Oriente Médio. Então, quer saber um pouquinho mais? Quer te informar? Quer ter clareza das informações sobre a guerra que está acontecendo no Oriente Médio entre o Hamas e o Estado de Israel? Então, vem-te embora. Te inscreve aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram. Compartilha, comenta, envia o link para os seus amigos para ficar mais informado sobre essa guerra do Oriente Médio. Então já sabe, acompanha, segue o nosso podcast aí do CS Play Podcast e vem com a gente que a gente vai ter muita informação hoje aqui. Vem-te embora! Muito bem, comunidade do Colégio São Paulo. Estamos aqui com o nosso aluno Renato e o nosso aluno Rubens para debater, discutir, informar mais esse grande tema da atualidade, a guerra no Oriente Médio. Uma guerra que se iniciou ali entre o grupo terrorista Hamas e o Estado de Israel. Renato, Rubens, muito obrigado por estarem presentes, por ter vindo, por terem aceito o convite. Renato, pode falar primeiramente dando as boas-vindas ao nosso público, depois o Rubens pode cumprimentar também o nosso público. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente. É um prazer ser chamado pelo meu professor de Geografia, o Franco, para realizar esse debate. Tomara que a gente consiga informar ao máximo aquelas pessoas que talvez não tenham tempo assim de assistir, comer horas e horas de notícia, enfim. É um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Rubens, segundo ano B. É muito bom estar aqui para poder falar sobre esse assunto, porque é algo muito pertinente na realidade, sempre foi, mas é bom a gente discutir sobre esse assunto e deixar bem claro o que ocorre para não espalhar desinformação e saber bastante o que está acontecendo de verdade. É um prazer estar aqui. Muito bem, sejam bem-vindos. Eu tenho certeza que a nossa comunidade que acompanha, que segue, que curte, que assiste os nossos programas, episódios, vai gostar demais dessa discussão. Renato, primeira pergunta aqui, para a gente tentar destrinchar, entender o porquê tudo isso começou e que não é de agora, é bom que se diga isso. Como é que tudo isso começou lá atrás? Qual é a origem histórica do que a gente está vendo hoje ali na região da Palestina, esse conflito que é político, que é militar, que de certa forma é religioso, né, tem uma raiz religiosa? Como é que tudo começou? Tá, a história é bem antiga. O começo mesmo disso veio lá da Bíblia com Abraão. Que Abraão, resumindo bastante assim, porque esse é o objetivo, né? Ele teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Basicamente, Isaac, ele é o primeiro, assim, judeu. Ele deu origem ao povo hebreu, os judeus, que atualmente ocupam o Estado de Israel. E o Ismael, ele deu origem ao povo árabe. Só que, por uma questão de que um filho foi com a esposa de Abraão e o outro foi com uma serva, teve uma divergência e eles se separaram. E quem ficou com o território por muito tempo foram os descendentes de Isaac. Só que com o Império Romano, os judeus eles foram expulsos dali, porque o Império Romano ele cercou o Mediterrâneo, e a faixa de Gaza, o território que hoje pertence a Israel, que está sendo disputado e tal pela Palestina, estava lá nesse meio. Então, o Império Romano dominou aquela parte e expulsou os judeus, que se espalharam pelo mundo, que esse evento que ficou conhecido como diáspora. E quando os judeus foram expulsos, quem chegou para habitar essa parte, essa região, foram os árabes. Muito tempo depois... Árabes, descendentes de Ismael. Muito tempo depois, no século XX, com a Primeira Guerra Mundial e tudo, teve toda uma questão envolvendo o Reino Unido, o movimento sionista, que fizeram os judeus retornarem a essa área. Só que já que os árabes já estavam lá, originou-se um conflito, que a gente vai abordar mais e discutir mais sobre.
Muito bem. Então, basicamente, lá na antiguidade começa o problema com os descendentes de Abraão. Uhum. Né? Você tem a descendência aí do povo judeu, do povo hebreu, que é o judeu, o povo hebreu é o povo judeu, e dos povos árabes, descendentes, todos dois de Abraão. Então você tem um processo histórico que é a diáspora. É bom que se diga que outras diásporas vão acontecer, né, ao longo da história, ao longo do tempo, não só na antiguidade, quando ocorre a expansão do Império Romano, que vai perseguir o povo hebreu, que começa a fugir para outros continentes, para outros países. Tanto é que uma prova disso é que durante a Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo passa a perseguir os judeus, ele passa a perseguir os judeus na Europa. Ou seja, então tinha muitos, né, judeus no continente europeu vivendo na Europa há séculos. Uma prova de que os judeus se espalharam pelo mundo ao longo dessas diásporas. Mas chega um momento que eles vão querer voltar, que eles vão querer retornar. Um território próprio. Para ter um território próprio, para ter um país com autonomia e independência que represente o seu próprio povo. Renato, como é que ficou aquela situação da Inglaterra, do Reino Unido, que dominava essa região e acabou apoiando o povo judeu a retornar para essa região, a chamada Terra Prometida, para apoiar na criação do Estado de Israel? Então, o Reino Unido, ele é uma das principais causas desse conflito que está acontecendo agora. Porque, voltando para a Primeira Guerra Mundial, que eu tinha mencionado, naquela época, quem dominava aquela região, essa região que está em disputa entre Israel e Palestina, já foi dominada por muita gente. E na Primeira Guerra, quem estava sob controle era o Império Otomano. E o Reino Unido, ele era inimigo do Império Otomano. E numa tentativa de enfraquecer, o Reino Unido ele fez um acordo com os árabes, que eles também habitavam a região, para que eles se rebelassem, enfraquecessem. E como recompensa disso, eles teriam posse daquelas terras. O Reino Unido prometeu que eles teriam posse daquelas terras e tal, que eles iriam ser ajudados. Só que também o Reino Unido, ele chegou nos judeus. A Alemanha também, que perseguia os judeus, era inimiga, né, do Reino Unido. Não tanto naquela época, não perseguia tanto, mas enfim. O Reino Unido chegou nos judeus e falou o seguinte: vocês ajudam a gente, os judeus, eles são muito conhecidos por terem um poder aquisitivo muito elevado. Tanto que tem até um estereótipo de que todo judeu é bancário, enfim. E o Reino Unido ofereceu também, prometeu, fez um acordo com os judeus, de que se eles se eles ajudassem o Reino Unido, eles também prometeram que teriam um estado próprio na Terra Prometida, que é Israel. Então, basicamente, o Reino Unido ele fez duas promessas diferentes para dois povos diferentes para habitarem o mesmo lugar, sendo que um não sabia dessa promessa que o Reino Unido tinha feito com o outro. Então, quando acabou, o Império Otomano foi dissolvido, né, terminou, e os dois povos eles foram mandados para essa região, e que ocasionou todos os conflitos que a gente está vendo até hoje. Muito bem. Então, uma larga história aí para explicar o que está acontecendo agora. Então, não adianta, é bom a gente falar isso, só pegar os fatos recentes, né, reproduzir ou se posicionar. A gente precisa analisar criticamente a história, ver o passado, ver quem realmente oprimiu quem, claro que ninguém concorda com atos terroristas de violência, né, como estão acontecendo de ambos os lados. Ninguém concorda, mas a gente precisa fazer uma análise da realidade, uma análise histórica, uma análise crítica, para entender os dois lados da situação. Rubens, o que veio acontecer recentemente agora, né, é reflexo desse passado histórico. Sim. Na sua pesquisa, você viu como essa divisão dos territórios ela aconteceu ali após a Segunda Guerra Mundial? Vi. E a divisão do território, após os dois serem recolocados para dentro do território, ficou uma divisão quase que metade por metade. O território palestino foi dividido entre os israelenses e os palestinos. Ficou, se eu não me engano, 53% para os israelenses e 47% para os palestinos. Porém, aconteceu diversos acontecimentos, como, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, em que os israelenses conseguiram tomar
o território de Israel, no caso a Palestina, inteira. Os palestinos foram deslocados do seu território, onde tinham sido fixados, porém, depois teve o conflito o dia do perdão. Yom Kippur, em 73. O conflito de Yom Kippur, em que eu não lembro quais foram os países que estavam envolvidos, porém os territórios, se eu não me engano, da faixa de Gaza e alguns outros conseguiram ser repostos, tiraram os israelenses dali e recolocaram os palestinos. Mas tem dois territórios, né? Mais precisamente assim, o território das colinas de Golã não foram devolvidos e nem a Cisjordânia, né? Sim. Os países envolvidos naquele momento eram Egito, Síria, Líbano e Jordânia, Isso. né? Que formavam ali a Liga Árabe, que era o apoio dos povos palestinos. Por que vocês acham que, isso aí qualquer um de vocês pode responder, quem quiser ficar à vontade, por que proliferaram assim tantos grupos paramilitares, milícias ou grupos terroristas nessa região, principalmente de árabes, né? Como o Hamas, o Fatah também, que foi expulso da faixa de Gaza quando o Hamas chegou, o Hezbollah também no sul do Líbano. E é bom também que se diga, né, antes que vocês respondam, que esses grupos extremistas, eles não existem só do lado árabe da Palestina. Também existem grupos extremistas também do lado judeu, né, que estão dentro do território de Israel e que acabam combatendo também os povos palestinos. Mas por que vocês acham que proliferou tanto, né? Esses grupos proliferaram tanto nessa região, grupos terroristas? Quer falar? Tá, então, sobre isso, é importante de novo voltar no tempo para o século XX, contexto da Guerra Fria, né, pós Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Essa imigração dos judeus para o Oriente Médio foi vista pelos árabes, por muitos árabes, como uma tentativa de colonização, porque no contexto da Guerra Fria, a guerra ideológica era muito forte. Então, eles viram aquilo como uma tentativa dos Estados Unidos estabelecer uma área de influência na região, o que não é mentira. Então, naquele tempo, naquele período, os árabes, muitos movimentos nacionalistas muito fortes surgiram, porque eles não queriam se submeter nem à União Soviética, muito menos aos Estados Unidos. E uma das alternativas que surgiu como principal solução... Forma de resistência. Forma de resistência, isso, uma expressão melhor. Para essa influência externa, seriam justamente esses grupos terroristas, que até hoje existem em bastante quantidade nos países do Oriente Médio. Então, na verdade, Rubens, o que acontece? Por que esses grupos surgiram e acabaram até se fortalecendo e se multiplicando? É fruto do nacionalismo palestino, exacerbado na região. É uma forma de resistência e de contragolpe, digamos, nesse sentido de não permitir essa influência externa tão forte na região, nem da antiga União Soviética, nem dos Estados Unidos, já que se vivia um momento da Guerra Fria naquele momento. Mas com o fim da Guerra Fria, esses grupos se mantiveram e até ganharam mais força, né, porque os conflitos passaram a aparecer mais, acabaram saindo um pouco debaixo das asas, da zona de influência dos Estados Unidos e da União Soviética, veio a nova ordem mundial, eles acabaram tendo um reforço, né, um destaque maior na mídia internacional, que o mundo globalizado conecta, né, estabelece relações em rede, então é mais fácil para as pessoas ficarem sabendo simultaneamente, instantaneamente, as coisas que estão acontecendo em outras regiões. Eles acabaram ganhando força, destaque, notoriedade no mundo globalizado com as mídias, tecnologias da informação. E eles vêm também com a proposta de que o Estado de Israel deve devolver as terras que foram ocupadas, que foram retiradas dele ao longo desses anos, onde ocorreram 4 guerras, né, entre esses dois povos. Né? Vocês citaram alguma dessas guerras aí. E não só devolver, como devem desocupar aquilo que foi ocupado, que não era pertencente a eles. Que vocês lembram que a partilha da Palestina, né, em 47, feita pela ONU, já criou, como você mesmo disse, aquela porcentagem, uma divisão que muito injusta, muito desigual entre os dois povos, né? Os judeus retornaram através do movimento sionista que o Renato citou, mas quem já habitava a região há muito tempo eram os povos árabes. Só que eles acabaram ficando com a menor parte. A não aceitação dessa divisão aqui gerou
uma revolta e isso acabou eclodindo o primeiro conflito entre os dois, né? Que foi em 48, a Guerra da Independência. Hoje nós temos outro centro também muito polêmico nessa discussão do Oriente Médio. O Hamas, que representa um grupo terrorista palestino, árabe, de origem árabe, e que é a devolução e a desocupação desses territórios. Mas também entra nessa discussão a cidade de Jerusalém. Como é que a cidade de Jerusalém ela vai entrar aí no meio dessa discussão, dessa confusão entre esses povos que habitam essa região? Jerusalém é a cidade símbolo de quem? Dos judeus. Judeus, dos hebreus, dos cristãos, dos islâmicos, né? Existe uma disputa por essa cidade? Com certeza, principalmente um alto foco em... Tem uma igreja lá que é a... Sim, onde ficava em cima da tumba? Túmulo. Do túmulo de Jesus. Tem uma alta disputa para quem vai dominar essa área. Principalmente para os judeus, porque tem uma alta importância. Tem o Muro das Lamentações também em Jerusalém, mas porque é um fator que faz com que muitas pessoas de fora venham para visitar o lugar. Porque é um local muito... Esqueci a palavra. Sagrado, né? Não, pra visitar, gente de fora vir visitar. Sim, o turismo é uma das principais isso. atividades econômicas Sim. de Jerusalém. O turismo religioso, né? O turismo religioso traz muito dinheiro pro território, em si pro povo israelense. Por que vocês acham que o Hamas fez esse ataque meio que surpresa, sem uma comunicação oficial? Claro, quem vai atacar não fala nada, né? Claro, isso é uma estratégia. Realmente. Isso é uma estratégia de guerra. Mas por que você acha que nesse momento o Hamas realizou esse ataque contra o território de Israel? Para a gente poder entender um pouco mais do que está acontecendo agora. Tá, vamos lá. Desde a partilha do território que o Rubens mencionou, os árabes já estavam reclamando que para eles era injusto. Porque o que acontece? A maioria ficou com o Estado de Israel, só que naquele momento eles eram minoria na região. Os árabes já estavam lá há muito, muito tempo. Só que aí, com a guerra de independência, Israel tem um poderio bélico bem superior aos dos árabes. Aconteceu uma imigração árabe que eles chamam de Nagbá, de catástrofe, porque eles perderam a guerra e muitos deles saíram e Israel foi se expandindo. Muito tempo passou, aconteceu a Guerra dos 6 Dias, que a gente pode falar com mais detalhes depois, e Israel se expandiu de novo. E o que acontece? Jerusalém é uma terra sagrada, tanto para judeus e para os muçulmanos. Para os cristãos também, só que eles não estão muito envolvidos nessa história, nesse conflito. E o Hamas, ele surgiu nesse contexto de revolta árabe contra os judeus. E então, por eles alegarem que tudo isso está sendo muito injusto, que os árabes estão sendo expulsos, tá acontecendo todos esses ataques, que obviamente não dá para defender, mas tem todo um motivo bem legítimo por trás. Rubens, o que você acha disso? Existe todo um contexto por trás da situação, principalmente por conta da alta injustiça de todo o histórico. A Palestina já vinha sendo habitada por muito tempo pelos palestinos, pelos árabes. A partilha foi injusta porque o povo que já residia ali foi colocado na menor porcentagem de terra. Então, principalmente digamos assim, feriu muito toda a história. Eles feriram toda uma base histórica que existia ali. Os judeus que viviam por todo o território europeu foram colocados ali, inseridos de forma artificial, mas também extremamente forçada. Expulsaram o povo que morava ali. Então, existe uma sensação muito forte, um movimento dos palestinos para querem recuperar suas terras, principalmente pelo Hamas, que no caso seria o grupo terrorista, uma forma de recuperar aquelas terras ali, que foram meio que retiradas deles. E a gente percebeu também, né, recentemente, algumas imagens, reportagens,
que a faixa de Gaza, por exemplo, que é um dos territórios palestinos, né, direcionados aos árabes, lá na partilha de 47, feita pela ONU, praticamente está toda cercada, né, com muros, grades. É como se fosse ali um território direcionado para o acúmulo de povos árabes, vamos dizer assim, uma expressão mais genérica, né? Toda cercada, fechada, com um cerceamento de direitos, né, humanos, inclusive, desses povos, em que Israel acabou impondo ali, né, uma situação como essa. Isso acaba também ferindo, né, os direitos humanos, não só dos árabes, e hoje, obviamente, os ataques do Hamas acabam também ferindo os direitos humanos do povo de Israel. O povo é a principal vítima, né? Não é o povo que está liderando isso. São grupos, são pessoas, grupos restritos específicos que a gente acaba caindo num erro de generalizar. E esse é o grande problema na mídia, né, de massa, que a gente acaba absorvendo aquilo que a mídia passa, toma um posicionamento muitas vezes equivocado, não estuda a história, não estuda o histórico do conflito e não sabe quem é quem nessa história, né? Então a gente precisa entender quem é quem nessa história primeiro para poder entender o conflito. O que vocês acharam mais assim de interessante nas pesquisas de vocês no que diz respeito ao que está acontecendo também agora? Foi interessante eu ter mencionado isso, porque uma coisa muito importante de ressaltar nessa situação é que por conta dos Estados Unidos e de toda essa esfera que envolve, eles estão extremamente do lado de Israel. E por conta, obviamente, das informações que chegam ao Brasil serem muito baseadas no que chegam para os Estados Unidos, até porque inglês é a língua mais falada no mundo, então a gente tem uma visibilidade melhor do que vem dos Estados Unidos, a gente tem não é exatamente uma influência, a gente tem uma polarização muito grande sobre Israel. A gente acredita que Israel... Tem muita gente que vê a situação como se Israel fosse o único que está sendo atacado e a Palestina, não só o Hamas, mas a Palestina como um todo, fosse um país de terroristas, um povo terrorista que está atacando Israel sem motivo nenhum. Gente que não tem conhecimento sobre o assunto acaba, às vezes, falando bobagem porque não entende na totalidade. A gente não... tem gente que não percebe que, na verdade, não existe bom ou mal na guerra. Os dois estão errados. Existe ataque terrorista dos dois lados e, como o senhor disse, todos que saem perdendo é o próprio povo. Pessoas inocentes que não têm a ver diretamente com aquela situação estão sofrendo, perdendo suas casas, perdendo pessoas que amam, suas famílias. É muito triste pensar que estão colocando culpa extremamente na costa dos palestinos e retirando toda essa situação, todo esse contexto por trás, entende? Como se estivesse sido anulado. E você, Renato, o que acha? E, bom, sobre isso eu queria também ressaltar algo muito importante, que teve um período em que estava se aproximando muito para um acordo de paz entre Israel e Palestina. Voltando para o século XX, anos 90, assim, anos 80, por aí, Egito e Israel, eles se enfrentaram na guerra dos 6 dias, enfim, e houve um acordo de paz entre esses dois países. O que aconteceu pouco tempo depois, o líder egípcio que fez o acordo de paz com Israel foi assassinado por um muçulmano extremista. Algum tempo depois, também existe um grupo islâmico chamado Fatah, que é importante ressaltar, que ele também apoia a criação do Estado da Palestina, só que, diferente do Hamas, ele não quer a destruição de Israel. Ele quer um Estado laico e quer conversar com Israel, está aberto a negociações. Isso. E o líder dele é Yasser Arafat, que ficou muito famoso, inclusive. E também o primeiro-ministro de Israel, ele fez um acordo com esse grupo e
Pouco tempo depois, um acordo que reconhecia a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, como representante dos palestinos. Também teve todo um acordo de paz com a Jordânia, que reconheceu Israel como Estado. Então, teve um tempo em que as coisas chegaram quase a se acertar. Só que esse líder, esse primeiro-ministro de Israel, que fez os acordos de paz, que aconteceu com ele, também foi assassinado por um judeu extremista. Então, é importante ressaltar que a solução pacífica, ela é possível, ela quase aconteceu. Mas por um grupo de pessoas que a gente já falou aqui, são esses pequenos grupos que causam a guerra, isso vem ficando cada vez mais difícil e quem sofre sempre é a maioria, que é o povo que com certeza não quer guerra. É importante ressaltar isso, porque sempre tem o estereótipo de que os judeus querem que a Palestina sofra, que a Palestina não exista, que o Estado palestino não seja criado, que a maioria dos judeus eles querem que são puramente expansionistas, que os árabes também são todos terroristas. Isso tem que ser completamente desmistificado. Muito bem. Gostei das informações, vocês estão de parabéns pela pesquisa, pelo bate-papo, pelo conteúdo apresentado. Tenho certeza que de maneira muito objetiva e esclarecedora, quem está assistindo a gente conseguiu entender, pegar algumas informações históricas, o contexto atual, o momento atual, para que a gente possa entender um pouquinho mais e não sair só absorvendo o que a mídia passa, mas poder analisar, interpretar, debater, discutir, mostrar diferentes pontos de vista para as outras pessoas que estão acompanhando aqui. Renato, suas palavras finais, muito obrigado. Se despeça do público. Poxa. Eu sei, quem sabe a gente não deixa para o segundo episódio 2, parte 2, Guerra do Oriente Médio, tomara né? que acabe logo, tomara que não precise. É verdade, tomara que acabe logo. A gente quer a paz, né? A gente quer o bem da humanidade. Palavras finais, certo? Bom, basicamente, a gente fez um pequeno resumo sobre a parte com o contexto histórico da guerra, partes importantes que a maioria das pessoas precisa saber. E as minhas palavras finais, o meu maior desejo em relação a tudo isso é que esse conflito não seja tratado pelas pessoas como se fosse, sei lá, uma partida de futebol entre Remo e Paysandu, em que ou você torce para um ou você torce para outro, que você tem que escolher um lado necessariamente. O lado que as pessoas têm que escolher, obviamente, é o lado da paz, certo? Tu não pode se rotular e falar, eu sou do time de Israel e eu quero que os palestinos se ferrem, ou eu sou do time da Palestina e eu quero que os judeus saiam dali. Então, as minhas palavras finais têm a ver com isso, que as pessoas tenham consciência de que ambos os povos merecem ter o seu lugar nesse território, porque é sagrado para os dois, é importante para os dois, e os dois têm motivos para requisitar, para reivindicar esse território. Minhas palavras finais são: busquem o conhecimento, busquem a verdade sobre todas as situações que vocês veem na internet. As coisas não são simples, as coisas não são superficiais. Sempre existe uma complexidade muito grande, uma gama muito grande de assuntos para se estudar e se ler sobre absolutamente tudo. Nunca busquem a polarização, nunca aceitem a opinião de qualquer pessoa que vocês acabem conhecendo ou que vocês acabem ouvindo. Normalmente de pais e mães ou de pessoas muito próximas. Obviamente, existe um amor, existe um respeito, porém sempre busquem o conhecimento, busquem a verdade sobre os assuntos. Se você quer conhecimento, venha para o Colégio São Paulo, o melhor colégio de Belém do Pará. É verdade. O Colégio São Paulo crescendo, e nós temos projetos maravilhosos aqui como esse do podcast, em que os alunos são os grandes protagonistas desse processo de ensino e aprendizagem. É por isso que vocês estão aqui agora, né? Para demonstrar o que vocês estudam, o que vocês acessam aqui de conhecimento aqui, né? É um assunto que a gente trabalhou recentemente em sala de aula, então tá na ponta da língua também. Assuntos do momento só no Colégio São Paulo, que a gente estuda com... A gente é pontual no assunto, a gente sabe do que a gente está falando. Venha para o Colégio São Paulo ser melhor. Muito bem, obrigado, gente. Obrigado, Renato. Obrigado, Rubens. CSP Podcast, o podcast do Colégio São Paulo, o colégio que te ensina. E já sabe, em 2024, o nosso ensino médio está chegando o terceirão, a terceira série de ensino médio, com muitas aprovações garantidas e promessas de boas colocações em muitos cursos de ponta aí. Então,
Vamos dar um recado pra essa galera que assiste a gente? Vamos lá? Claro. 1, 2, 3. Vem ser CSP!